Artes do 8º ano da COPELG com a professora Elizabeth Zanon. Música se escreve. O som e seus parâmetros. Você já percebeu como o mundo está cheio de som? Como a gente tem muito barulho? Mas o que é o som? Som é tudo que nossos ouvidos podem ouvir. São expressões da vida, da energia e do universo em vibração e movimento. Feche seus olhos. Escute todos os sons que estão ao seu redor. De olho fechado, escute todos os sons que estão ao seu redor. Percebeu que o silêncio é algo impossível? O som, ele é o resultado da vibração das coisas. Tudo que existe na natureza pode vibrar. E as vibrações se propagam pelo ar ou por qualquer outro meio de condução. Chegam aos ouvidos e são transmitidos ao cérebro para que possam ser identificados. A vibração regular, ela produz sons com altura definida, em que possamos perceber uma nota musical. Esses sons são chamados de sons musicais. A vibração irregular produz som sem altura definida, em que não conseguimos distinguir a nota musical, popularmente conhecido como ruídos ou barulhos. E aí temos 3 itens para analisar: a intensidade, o timbre e a altura. São características ou propriedades dos sons. A intensidade sonora, ela se refere à potência da fonte emissora, bem como a quantidade de energia que o som é capaz de transportar. O timbre diz respeito ao formato das oscilações sonoras e a altura, por sua vez, é determinada pela frequência do som. E o silêncio? É a ausência do som. Corresponde aos sons que já não somos capazes de ouvir. Existem sons tão graves ou tão agudos que nosso ouvido não consegue perceber. O silêncio é algo complexo de experimentar. Mesmo ficando em silêncio, mesmo assim ouvimos algum som. A capacidade de alguns animais e o som é bem incrível e bem diferente. O elefante, ele emite infrassons, ou seja, sons muito graves, que pode ser detectado em longas distâncias. Já o cachorro e o gato conseguem ouvir ultrassons, que são aqueles sons muito agudos. E tem demais animais também, cada um com suas especificidades. Falei desses dois que são bem opostos. E aqui uma curiosidade sobre o silêncio. Um dia, em 1951, o compositor norte-americano John Cage se viu desafiado pelo conceito de silêncio. Em busca do silêncio absoluto, ele entrou numa câmara anecoica, ou seja, uma cabine totalmente à prova de sons. Ficou lá por alguns minutos e, ao sair, ele concluiu com as seguintes palavras: o silêncio absoluto não existe. Dentro do local, mesmo sem nenhum som exterior, ele não conseguiu deixar de ouvir um som agudo, que era produzido pelo seu sistema nervoso, e um outro som grave, que era resultante da circulação do sangue. O interior do ser humano, portanto, jamais se cala. Então, não existe silêncio absoluto. E o que é música? Alguns autores, eles defendem que música é a combinação de sons e silêncios de uma maneira organizada. Exemplo, um ruído de rádio emite sons, mas não de uma forma organizada, por isso não é classificado como música. Essa definição parece simples e completa, mas definir música não é algo tão simples assim. Podemos classificar um alarme de carro como música? Uma buzina? Ele emite sons e silêncios de uma maneira organizada, mas garanto que a maioria das pessoas não chamaria isso de música. Então, o que é música afinal?
Ela é composta por melodia, harmonia e ritmo. O que é melodia? É a voz principal do som, é aquilo que pode ser cantado. A harmonia é uma sobreposição de notas que servem de base para a melodia. Por exemplo, uma pessoa tocando violão e cantando está fazendo harmonia, com os acordes no violão e melodia com a voz. O ritmo é a marcação do tempo de uma música. Assim como o relógio marca as horas, o ritmo nos diz como acompanhar essa música. E uma notação musical tradicional. Como é que se escreve música? Então, a música ela é uma linguagem sonora como a fala. Assim como representamos a fala por meio de símbolos do alfabeto, podemos também representar graficamente a música por meio de uma notação musical. Os sistemas de notação musical existem há milhares de anos. Cientistas já encontraram muitas evidências de um tipo de escrita musical que era praticada pelos egípcios, lá na Mesopotâmia, há 3.000 anos antes de Cristo. Sabe-se que outros povos também desenvolveram sistemas de notação musical em épocas mais recentes, como é o caso dos gregos. Então, existem vários sistemas de leitura e escrita que são utilizados para representar graficamente uma obra musical. A escrita, ela permitiu que as músicas compostas antes do aparecimento dos meios de comunicação moderno pudessem ser preservadas e recriadas novamente. Então, a escrita musical permite que o intérprete toque uma música da qual o compositor prescreveu. E aí a notação musical no Ocidente é um pouquinho diferente. O sistema de notação musical moderno teve suas origens nos neumas, que significa sinal em latim, que são pequenos símbolos que representavam as notas musicais em peças vocais chamadas cantochão, ou o canto gregoriano, lá por volta do século VIII. Então, nesse período da Idade Média, utilizava-se muito o canto gregoriano. O canto gregoriano ele se caracterizava por ser um canto com melodia de pouca extensão vocal, ritmo monótono e letra religiosa. Era cantado apenas por monges. Todos cantavam uma única melodia ao mesmo tempo, que era um único som, ele era uníssono, sem nenhum instrumento acompanhando. Esse canto até hoje é utilizado em algumas igrejas. Inicialmente, esses neumas eram posicionados sobre as sílabas do texto e serviam como um lembrete da forma de execução para os que já conheciam a música, pois o aprendizado desse canto era feito oralmente no dia a dia. Então, aqui você pode ver como é que era esse lembrete. E para resolver esse problema, as notas passaram a ser escritas em relação a uma linha horizontal. Isso permitia representar as alturas. Então, esse sistema evoluiu até uma pauta de 4 linhas. Então, aqui tem uma imagem desse monge católico, Guido, que criou o canto gregoriano. É um desenho antigo retratando ele. E aí, grande parte do desenvolvimento da notação musical deriva do trabalho do monge católico Guido d'Arezzo, que ele viveu no século X d.C. Então, ele criou os nomes pelos quais as notas são conhecidas atualmente, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Os nomes foram retirados das sílabas iniciais do hino a São João Batista, chamado o Santo Junino, né? O primo de Jesus Cristo, que se chamava de Ut Quet Lexis. Nesta época, o chamado sistema tonal já estava desenvolvido e o sistema de notação com pautas de 5 linhas tornou-se o padrão para toda a música ocidental. Então, no Ocidente, todos seguem esse padrão. E aí, se você prestar atenção, esse hino a São João Batista seria as iniciais dessas notas. A tradução mais aproximada dessa música, dessa letra, é: para que os vossos servos possam cantar livremente as maravilhas dos vossos feitos. Tirai toda a mácula do pecado dos seus lábios impuros. Ó São João. Então, agora vem a atividade, meus caros. Faça uma ilustração da música Ó São João. Você vai ilustrar esse pedacinho da música. E depois você vai criar uma letra de música para a festa junina, já que estamos no mês junino, em tempo de coronavírus. Como é que seria esse arraiá? Como é que seria essa festa junina? Já que não podemos fazer aglomeração, como é que seria essa letra da música para a gente comemorar a festa junina em tempo de quarentena? Eu vou dar um
prazo de 1 semana para vocês responderem essa atividade e me enviar, ok?